Bem-vindos ao sétimo episódio de Pausa para a Existência, aqui no Instituto Pitonisa. Eu sou Vanessa Apocalipse e vamos continuar olhando para as questões da nossa existência que fazem diferença na nossa vida, ampliar a nossa visão da vida e da existência. Seguindo o raciocínio que a gente está, né, de forma construindo nos episódios, cada episódio pode ser ouvido por si só, né, assistido por si só, ele possui uma lógica que se completa, mas ele também, sucessivamente, vai se construindo uma ideia, né? E a gente estava falando sobre como nós estamos apegados ou tendemos a nos apegar a ideias do que é bom ou é ruim, né, na nossa vida, o que é sorte e o que é azar, né? Ao que é versus o que deveria ser, né? E a gente tem um olhar, às vezes, muito exigente de que a vida deveria ser como a gente gostaria que ela fosse. Então, é isso que a gente vai olhar um pouco mais hoje. Ainda a partir da leitura do livro do Newton Bonder, Arte de se Salvar. Lembrando que é um livro de base judaica, mas que aqui a gente não está se restringindo a um olhar religioso, e sim um olhar existencial, tá? E ele começa, na verdade, a partir da parte que eu vou ler, ele começa com essa frase: possa Deus estar conosco, ao que foi corrigido por Abraham Lincoln, podemos nós estar com Deus. Essa pequena inversão expressa a possibilidade do sucesso como uma manifestação fundamentada não na realidade do que é gostoso, do que nós gostaríamos que fosse, mas na realidade que estamos chamando de verdade, que é a realidade do que é. Então, o que que essa frase possa Deus estar conosco, transformada em possamos nós estar com Deus, pode ter a nos trazer de rico mesmo para além de uma ideia religiosa, de uma ideia de Deus, né? Às vezes a gente tem essa postura com relação à existência, independente de acreditar ou não em Deus. Mas a gente acha ou exigimos de que a vida, ou as situações, as pessoas, tudo que é externo, deveria estar conosco, deveria estar aos nossos conformes, né? E ele inverte essa ideia dizendo, né? Podemos nós estar com a vida, podemos nós estar com a existência, podemos nós estar com as situações ao que é. E ele faz essa distinção, ele chama de amor a instância da vida, amor com A maiúsculo, a instância da vida, ou esse aspecto da vida, que nos traz prazer, sensação de ordem, sensação de que tudo está indo conforme eu gostaria que fosse, né? Então ele chama isso de amor com A maiúsculo, e chama de verdade, com V maiúsculo, aquela instância do que é, independente de estar sendo como nós gostaríamos ou não. Então, essa é a verdade com V maiúsculo. Então, ele diz o sucesso, que é a capacidade de se autorregular, a capacidade de se integrar com a vida, ela é ela se manifesta não na realidade do amor com A maiúsculo, no sentido de o que nós gostaríamos que fosse, mas sim no que é. Então, a importância da gente aprender a, em primeiro lugar, aceitar e não resistir o que é, o que está de fato acontecendo, sendo da forma que a gente gosta ou não. Ele diz, é, quando a gente faz isso, nós retiramos o temor e nos permitimos buscar encontrar Deus ou a vida, a realidade, o fenômeno, a verdade, a ordem e o estético, não apenas quando as coisas parecem ir de encontro ao que esperamos e desejamos, né? Então, que a gente possa também se integrar e não desesperar, que eu acho que é o tema principal até agora, né, dos nossos encontros,
é quando a gente encontra as coisas diferentes do que a gente gostaria que fosse. Deus ou a vida, a existência, não se encontra na prova vencida, na cura obtida ou no sucesso alcançado. Procure o a procure-a desde o lugar onde você está. Essa frase tem um potencial existencial muito grande, fenomenológico muito grande, né? Em que ele diz: a vida, isso vai muito contra uma ideia hegemônica, né? E uma ideia vendida de que a gente tem que estar sempre bem, a gente tem que estar sempre buscando, em parte isso é verdade, mas sempre exigindo, mais do que buscando, exigindo o sucesso, exigindo os momentos de realização plena e de bem-estar e de cura. E ele diz, a vida, ela não está só nesses momentos. Se você quer encontrar Deus, ou seja, se você quer encontrar a vida, se você quer encontrar sua existência, ou se encontrar, se autoconhecer, procure no aqui e agora. É aqui e agora, independente de ser bom ou ruim, a partir da nossa perspectiva, em que o belo, em que as possibilidades, em que a criatividade, em que o fértil existe. Poder compreender o mundo desde o lugar onde você está e não pelo lugar onde você gostaria ou acha que mereceria estar. É buscar o beijo, a confluência da realidade, da verdade e do amor. Verdade e amor, né? V maiúsculo é A maiúsculo. Lembrando que o amor, ele está dizendo desse espaço que é o gostoso, os acontecimentos que são como a gente meio que gostaria, e a verdade, a vida como ela é, como as coisas de fato estão acontecendo, né? Ele diz, é possível, de alguma forma, achar o caminho do meio entre essa verdade e esse amor, desde que a gente esteja presente, desde que a gente esteja no aqui, no agora, neste lugar em que estamos. Não escondendo a verdade, mas indo de encontro a ela. É possível estar na instância do amor, estando na instância da verdade também. Esperar que as coisas fossem apenas como gostaríamos é querer reduzir tudo à esfera do particular, o que nos leva ao encontro do desespero. Então, a causa do desespero, muitas vezes, é querer que a vida seja como eu, que sou um indivíduo, né, que sou algo particular, com uma mente particular, com uma consciência particular, limitada, a partir do tempo, exigisse da vida. Né? Então, o desespero ele nasce disso, quando o particular, que é o indivíduo, quer determinar como o todo deve ser. Então, quando a gente só aceita as coisas como quando elas acontecem como a gente gostaria que fosse, a gente lida com a vida como se fosse possível o indivíduo particular determinar o todo. E isso é o que leva ao desespero. Não é a situação, o desafio da situação em si, mas é a exigência da situação não ser da forma como ela é. O mundo da verdade e do amor, V maiúsculo e A maiúsculo, devem estar constantemente se acasalando e preservando uma relação não hierárquica. Toda vez que o amor buscar controle sobre a verdade, o particular sobre o todo, estaremos agindo de forma ilusória e assumindo todos os custos dessa atitude. Então, ele está falando, o amor é importante a gente querer que as coisas sejam como a gente gostaria? É importante, porque sem isso a gente não tem um objetivo, a gente não tem
um oriente, né? Algo que oriente a nossa ação, né? Um sinal, um caminho, um sentido. É importante. E é muito importante também que as coisas aconteçam da forma como a gente gostaria. Isso também traz realização, também tem um propósito da vida isso. Mas a verdade, que é o que é independente de ser como a gente gosta ou não, também é importante, também é essencial. E que a gente possa olhar para a vida dessa forma anárquica, ou seja, não hierarquizando uma sobre a outra, né? Isso é mais importante que aquilo. Eu só aceito amor, eu não aceito verdade. E sim, eu aceito os dois, né? Eu vou lidar, eu vou estar com a vida, eu vou entrar em contato com a vida nessas duas dimensões ou quando essas duas coisas estiverem acontecendo. E é quando a gente faz isso que a gente consegue unir. Me vem um pouco a imagem do yin e yang, né, do Tao, né? Então, essas duas qualidades, uma compõe a outra e elas se encontram, né? E aonde elas se encontram? No aqui e agora, no contato com o que está acontecendo. E toda vez, então, que a gente exige que o particular, que o todo haja conforme o particular demanda, a gente se perde, a gente entra em angústia, a gente entra em desespero. Aí é o momento em que a verdade tenta suprimir o amor e o todo subjugar o particular. Nesse caso, estará nos colocando diante do desespero e do cinismo. Então, muitas vezes isso acontece, da gente exigir que a vida sempre aconteça da nossa forma, mas também às vezes acontece da gente fingir que tudo bem caso só tenha instâncias de verdade. E isso é o que ele está chamando de cinismo, né? Então, quando a gente acha que não é o mais importante é a verdade do que o amor, o mais importante é o que é do que eu gostaria que fosse. Ele diz, não, os dois são igualmente importantes. Essas duas coisas elas podem se relacionar, né? Ele diz, né, averso à dor, a pessoa que é aversa à dor, mais cedo ou mais tarde, terá que subir à tona de sua própria existência ou se asfixiar nesse distanciamento de si mesmo. Toda vez que a gente rejeita algo porque a gente não aceita ou não consegue lidar, ou pensar em como conseguir lidar com essa dor, a gente se afasta de nós mesmos, do nosso potencial. Devemos perceber que os locais onde o amor e a verdade se beijam são aqueles onde estamos, né? Então, ele diz aqui onde estamos, né? E ali, em outro lugar, aqui, mais para cá, é no agora, né? Então, é no aqui e no agora, né? Nesse espaço e nesse tempo. Sendo assim, a estética de um lugar certo não é a experiência de quando tudo vai bem ou sob controle, mas a possibilidade de vivermos integralmente o que se nos apresenta num dado instante, né? Então, será belo não só quando é gostoso de viver, e sim quando nós somos capazes de viver integralmente com esse momento. Uma estética muito distinta, portanto, daquela que identifica o lugar certo ou a coisa certa como uma posição no futuro, onde supostamente o todo se adequará ao particular. Então, isso também fala de um sonho que não para em pé, que nós temos, um sonho que é em si a causa do desespero e da angústia, que é aquele que diz que o lugar certo, o bom momento, é no futuro, em primeiro lugar. Não é agora, é depois. E quando? Quando tudo acontecer da forma como eu gostaria. Ou seja, quando o todo, quando a vida se comportar como eu quero. Então, essas são uma ilusão dupla, né? De que o melhor lugar, o lugar certo, o amor, ele só existe lá no futuro e se ou quando acontecer do jeito que eu quero, né? Então,
Essa é a reflexão de hoje. A gente ficar despertos para perceber e aceitar a vida como é, no aqui e agora, e entrarmos em contato com ela de forma integral para encontrar a integração do amor e da verdade neste momento, que é dele que a criatividade, o crescimento, o amadurecimento, e a paz, né, ela pode surgir. Espero ter colaborado com vocês. Se você gostou, curta, comente, indique para outras pessoas. Essa é a forma que a gente pode crescer aqui no Instituto. Conheça também os nossos serviços. E deixe um comentário se você gostou, isso é importante para a gente, para eu saber se esse trabalho que eu estou fazendo está fazendo algum efeito, como é que está chegando, se o propósito está chegando aí para vocês também. Muito obrigada, até a próxima.